Mas para falar do azeite da salvação, eu inicio falando sobre o bom samaritano. A Bíblia diz que aquele homem vinha na estrada, tinha alguém machucado, ferido, alguém que tinha apanhado bastante, e lá estava aquele homem quase morrendo. O homem que vinha, o bom samaritano, desce da sua carruagem, pega aquele homem e começa a cuidar dele. E o que ele tira ali para poder passar nas feridas? O que era aquilo? Azeite. Aquele era o azeite da salvação. E o Senhor diz para cada um de nós: eu conto contigo nessa caminhada. Eu quero trazer paz, eu quero salvação, eu quero trazer cura, mas eu quero usar você. Por isso nós temos que encher a nossa botija nessa noite. Será que não é por causa disso que o Senhor Jesus, quando entra na sinagoga, ele diz, o texto de Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me, aleluia, a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O azeite do Senhor vem sobre nós para trazer mudança na terra. Talvez seja por isso que aquele levita e aquele sacerdote não fizeram nada pelo aquele homem, porque eles não tinham azeite, está entendendo? No azeite está misturado o amor, a compaixão, e Deus precisa trabalhar isso em nossas vidas. É o azeite da salvação que faz a gente interceder. É o azeite da salvação, aleluia, que faz a gente parar a viagem se for necessário, para socorrer, para que Deus traga a salvação a quem precisa. Será que não é por isso que em 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo assim, ou melhor, 1 Timóteo 2, ele diz: admoesto-te, pois, antes de tudo. Olha que profundo, irmão. O que você entende como antes de tudo? É antes de tudo. Fazeis orações, súplicas, intercessões, ações de graça por todos os homens. Versículo 8 vai falar para os homens: quero, pois, que os homens levantem suas mãos santas em todo o lugar, sem ira e nem contenda, orando por todos os homens. E no versículo 4, aleluia, de 1 Timóteo 2, ele vai dizer: porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o azeite da salvação é a unção do Espírito Santo sobre a minha e a tua vida, que nos faz parar, interceder e trazer vida para quem precisa. Cadê o povo de Deus aqui que tem o azeite da salvação? Davi tinha o azeite da salvação. A Bíblia nos fala aqui, aleluia, Samuel enche o vaso de azeite e vai. Diz a Bíblia que ele lança aquele azeite sobre Davi, e a unção vem sobre ele. Diz a Bíblia que ele, a partir daquele momento, nunca mais foi o mesmo. Ele foi cheio do Espírito Santo. E na primeira oportunidade, diz a Bíblia que ele enfrenta o gigante, mata o gigante e traz salvação para Israel. E logo depois ele já estava louvando e expulsando o demônio com louvor. É isso que faz o azeite da salvação. Ele traz poder sobre a nossa vida. É Deus quem nos capacita. Por isso ele mesmo diz: e ser-me-eis minhas testemunhas. Quanto mais azeite, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais amor. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais sabedoria. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais coragem. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais atitude na mão de Deus. Sabe qual é a diferença entre o leão e o elefante? Sabe por que o leão é o rei da selva? Quando o elefante olha para o leão, ele diz: virei lanche. Quando o leão olha para o elefante, ele diz: ali está o meu lanche. O elefante é muito mais pesado, muito mais forte do que o leão. O leão não é o animal mais forte.
mas Ele é o Rei das atitudes. Quando o óleo do Senhor está sobre nós, nós tomamos atitude. O crente não fica mais parado. O Espírito Santo se move em você. Por isso a Bíblia diz, vamos escolher o diabo? Sim, qual o requisito? Boa reputação e cheio do Espírito Santo. Essa noite é noite de se encher do Espírito. Enche-me, Deus. Tem até um louvor que diz, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Que esse ano seja um ano de salvação. Deus não vai dar nada pronto para nós, mas Ele vai nos capacitar, nos direcionar, nos orientar. É ano de salvação. Essa juventude vai lotar, vai encher, vai entrar jovem adorando aqui, vai entrar mais gente aqui adorando, porque o objetivo da igreja é limpar o inferno e encher o céu para a glória de Deus. Existem duas maneiras de Deus agir. Existe o monergismo e o sinergismo. O que é o monergismo? Deus trabalha sozinho, porque por mais que eu pare, Deus não para. O Senhor Jesus disse, meu Pai trabalha de dia e de noite. O monergismo é o que aconteceu com as virgens loucas. Elas deixaram de juntar o azeite, elas deixaram a reserva de lado, como disse o nosso irmão na pregação dele alguns domingos atrás, não é isso? Aleluia! Mas por mais que eu pare de trabalhar, Deus não para. Mas o problema é que eu sofro, porque quando eu deixo de armazenar o azeite, eu fico na escuridão. E tem muita gente que já perdeu a visão espiritual porque perdeu o azeite. Mas essa noite é noite de encher a botija. Agora o sinergismo, Deus trabalha e você também trabalha. O que é isso? É pagar o preço, é encher a botija, é orar, é louvar, é buscar a palavra e crer que Deus pode fazer. Ore comigo nessa noite. Bota a mão no seu coração, por gentileza. Senhor, nos dê um ano de resgate, Senhor. Um ano de visão espiritual, meu Pai querido. Um ano que o Senhor possa se agradar de nós. Um ano de aprovação na Tua presença. Em nome de Jesus. Obreiros do Senhor. Aleluia. Ano de atitude o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Como dizem, aleluia, na carta a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. É uma grande responsabilidade. Você já pegou uma espada na mão? Olha, Deus manda pegar a espada, olha isso, e que maneje bem a palavra da verdade. É a palavra que liberta, é a palavra que traz uma nova vida na vida do homem. Que seja um ano de atitude. Jovens, ninguém despreze a tua mocidade. Antes ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Que seja um ano de atitude, que seja um ano de vitória. É lindo quando nós cuidamos das coisas de Deus, e é mais lindo ainda quando Deus cuida de nós. Olha o que Davi vai falar no Salmo 23, irmão, sobre o azeite. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha
cabeça com óleo. Davi, quando ele fala com o Senhor, o pastor das ovelhas, ele fala algo muito profundo. De vez em quando ele viu uma ovelha batendo a cabeça no tronco, numa pedra, mas não era dele não. Porque as ovelhas dele, ele ungia a cabeça com óleo. Agora, por quê? Porque naquela época existia um piolho chamado povinha. E a povinha, ela entra no ouvido da ovelha. Entra também no canto dos olhos e pelas narinas. A povinha vai subindo até alcançar as células nervosas, neurônios. Ela começa a comer os neurônios da ovelha e ela enlouquece. Mas a ovelha de Davi não, porque ele passava o óleo na cabeça dela, passava no pescoço e a povinha não conseguia chegar lá. Assim é o azeite do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando é derramado, não tem espaço para povinha, aquilo que entra pelos teus olhos, aquilo que entra pelos teus ouvidos. O Espírito Santo faz uma grande obra em nós. Oh, maravilha! Glória a Deus! Segundo azeite. Qual azeite você veio buscar? O primeiro é o da salvação. Segundo azeite que eu quero falar é o azeite da comunhão. Salmo 133 é também de Davi. Versículo, aleluia, 1 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, olha aí, sobre a barba, aleluia, sobre a cabeça, e que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Esse salmo era o cântico dos degraus, o salmo dos peregrinos. Aleluia, eles iam louvando no caminho, indo para Jerusalém adorar. Por quê? Porque eles entendiam que quando eles chegavam para adoração, eles estavam em comunhão com todas as tribos. Então havia alegria. Aleluia, de Israel está unido. Mas o que é interessante é que quando Davi escreve esse salmo, falando sobre união, ele tinha acabado de unificar Israel. Porque na verdade Saul dividiu Israel. A Bíblia nos fala que Saul é o primeiro rei. E a Bíblia nos diz que ele rompe com Davi. Ou seja, ele rompe com o seu melhor guerreiro. Logo após, ele rompe com o sacerdote. Ele manda matar o sacerdote, porque já estava perseguindo Davi, deram guarida a Davi. Ele vai romper com muita gente. Tanto é que as pessoas procuraram Davi na caverna de Adulão. Então Saul estava dividindo Israel, rompendo, aleluia, a aliança. Mas quando Davi, após reinar 7 anos e meio em Hebrom, e é chamado,